Queridos, esse é exatamente o pano de fundo que nos conduz ao capítulo 13, o texto que nós lemos. De um lado, Jesus oferecendo inúmeras provas visíveis, cabais, poderosas, incontestáveis, de que ele era e é o Messias prometido, e de que o reino de Deus havia chegado. De outro, os fariseus, com o seu coração duro, resistindo e se opondo, rejeitando a todas essas evidências, mesmo diante de tamanhos sinais e evidências abundantes. Será que esse cenário é diferente de nós? Lembra do início da nossa pregação? Que muitas vezes nós escoramos a nossa salvação simplesmente no assentimento doutrinário, mas sem evidências. Qual a maior evidência de alguém que de fato nasceu de novo? A submissão ao rei. A viver em conformidade aos padrões estabelecidos por esse reino inaugurado. Mas voltemos ao texto. Até aqui, nos capítulos anteriores, eu propus que Jesus estava lidando diretamente com quem? Com os fariseus, sim ou não? Com os líderes religiosos da sua época, que estavam no embate. Ele os confrontou com firmeza, os corrigiu com verdade e os expôs com franqueza. Mostrou sinais, proclamou verdades profundas. E o que ele recebeu em troca? Endurecimento, rejeição, acusação e blasfêmias. Diante disso, agora no capítulo 13, algo muda. Veja se você vê alguma mudança aí. Ele deixa de falar ou debater com os fariseus e volta-se a quem? A multidão. A nós. Mas não pense que isso significa a suavização do seu embate. Não, muito pelo contrário. O texto vai mostrar que agora ele entrará num diálogo aberto, ou talvez não tão aberto assim, com a multidão, mas também com seus discípulos. Chamará o povo e os discípulos que o seguiam não apenas a uma escuta, mas a uma alta reflexão. E fará isso por meio dessa parábola que nós lemos, por uma narrativa simples retirada da vida comum, mas carregada de verdades profundas que implicam para toda a eternidade. Olhe comigo o que diz o capítulo de número 13. Naquele mesmo dia, depois de tamanha oposição, saiu ele de uma casa e assentou-se à beira do mar. E grandes multidões se reuniram perto dele. Perceba que agora não é mais com os fariseus. De modo que entrou no barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. A quem está sendo destinadas as parábolas? A multidão. Não mais aos fariseus no sentido direto, mas a multidão. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui é por que Jesus agora passa a falar por parábolas e não de forma tão clara e aberta. O que vocês acham? Naturalmente poderíamos responder, para conduzir os ouvintes a verdades profundas por meio de analogias simples, de coisas que eles conheciam. E isso de fato está certo. Jesus frequentemente valia-se de parábolas, de imagens tiradas da vida cotidiana para transmitir verdades profundas. Contudo, meus irmãos, dessa vez, há algo muito mais profundo e espiritual envolvido aqui. Olhe comigo o que diz o versículo 10 desse mesmo capítulo. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que falas por parábolas? Olha o que Jesus vai responder. Ao que respondeu: porque a vós outros, aos discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino. Que mistérios são esses? Que o rei chegou, que ele veio atrás das ovelhas perdidas e que agora existe um novo modo de se viver. Mas aqueles, qual aqueles? Tanto a multidão quanto os fariseus. Não lhes é isso concedido. Vocês conseguem perceber a implicação aqui? Talvez a dureza do seu coração, meu irmão, não seja porque você está fazendo uso da sua liberdade de ação. Talvez seja simplesmente porque Deus não lhe deu a conhecer os mistérios do reino de Deus. Eu estou falando assim porque eu preciso te despertar. E se você for um eleito de Deus, essa mensagem trará eficácia ao seu coração. Você não pode mais continuar se escorando numa falsa conversão. Você precisa, se estiver nessa forma, desesperadamente chorar por Deus. Clamar para que Ele lhe tire dessa situação, desse endurecimento, dessa falta de percepção sensível do que o reino de Deus significa. Olha o que ele diz no versículo 12.
Pois ao que tem, lhe se dará e terá em abundância. Aquele que nasceu de novo vai crescer nessa percepção. Mas, ao que não tem, até o que tem lhe será. Vocês conseguem perceber aqui o perigo, talvez, da situação que você se encontra? E ele diz, por isso lhes falo por parábolas. Qual é o motivo dado por Jesus, porque ele passou a falar por parábolas? Revelar a alguns e esconder de outros. Talvez este seja o motivo porque você não entendeu nada até agora, porque está sendo oculto de você. Meus irmãos, o que eu quero fazer agora é tirar de você o centro das atenções e colocar no Senhor. Somos nós que precisamos que Ele se revele a nós, não ao contrário. É você que precisa hoje de um encontro, que Deus lhe forneça um encontro. E olha o que ele diz. Ele fala por parábolas por quê? Porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem e não entendem. Deus está ocultando de algumas pessoas o achegar-se do Evangelho. Justamente para que se cumpra o quê? Ele diz, a profecia de Isaías. Aqui ele está remetendo a Isaías capítulo 6. Abre aí a sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Do capítulo 1, ou do versículo 1 ao 4, ele vai trazer a menção da visão que ele teve, do Senhor assentado num alto e sublime trono. No 5 ele diz, ai de mim que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Ele clama, ele está desesperado. Aí no 6, então, um serafim voa até ele e purifica os seus lábios. Aí no 8, o que ele diz? Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e diz a esse povo, olha qual era a missão de Isaías. Ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Torne insensível o coração desse povo. Endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração. E converta-se e seja salvo. Vocês conseguem entender qual era a missão de Isaías? Endurecer o coração do povo. Com qual finalidade? Que eles não entendessem o que ele falava. E ao não entender, não se arrependessem e não fossem salvos. Deus estava aplicando juízo nesse povo. E aí então Isaías pergunta, até quando isso, Senhor? Até quando o povo vai ficar com o coração endurecido? Com os ouvidos tapados e os olhos vendados? A fim de que eles não entendam o evangelho e não se convertam e sejam salvos por ti. Ele responde, até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores, e a terra seja em todo assolada. Ele estava falando aqui do cativeiro. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Olha agora no 13. Mas ainda se ficará a 10ª parte, porque Deus sempre guardou um remanescente, essa 10ª parte também seria destruída. Olha o juízo de Deus. E como terebinto, como carvalho, dos quais, depois de tudo destruído, fica apenas o toco, assim a santa semente é o seu toco. Sabe até quando esse estágio de endurecimento ficaria ativo no povo? Até que Jesus encarnasse. Até que Jesus, o Rei do universo, viesse atrás dos perdidos da casa do Pai. Sabe o que isso significa? Que aqueles que são destinados a crer, crerão. Agora, aqueles que foram destinados a endurecimento permanecerão endurecidos. Percebam que Jesus está cumprindo essa profecia, revertendo esse juízo. Mas aqui existe um detalhe importante que você precisa se apegar a isso. Essa reversão não é algo universal. Jesus, ao falar por parábolas, estava mantendo em suspenso a mente de alguns, enquanto despertava o coração de outros. Perceba que nesse sentido a parábola esconde e revela ao mesmo tempo. Não foi isso que eles falaram aqui? Ou o que Jesus respondeu aos discípulos? Por que tu falas por parábolas? Porque a vós outros é dado conhecer do reino dos céus, mas aos outros isso não é concedido. Isso fica mais evidente ainda se vocês tiverem dúvidas, se é isso que o texto está dizendo. Olha aí para o versículo 16 do capítulo 13 aí de Mateus. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos
porque ouvem. E os vossos ouvidos, porque ouvem. Isso tem a ver com quem está recebendo, tem a ver com quem quer que receba. É Deus, pela sua eleição, que abre o coração de um e fecha o coração de outro. Por mais que isso nos seja assustador, e deve ser assustador. Por quê? Porque somos nós que carecemos da manifestação soberana de Deus. O que eu quero dizer, meu irmão, mais claro do que isso eu não consigo. Se hoje você está numa inércia espiritual, você deve se preocupar, porque a perseverança dos santos, aquilo que nós lemos no início do culto, aponta para uma fé viva, que persevera. Não uma fé que se escora no assentimento doutrinário e intelectual. Mas esse é só o primeiro motivo pelo qual ele falava em parábolas. Restringir de alguns e revelar a outros. Existe ainda um segundo motivo extremamente importante. Queridos, não é segredo para ninguém que Jesus sempre atraiu grandes multidões. Basta olharmos aqui para os relatos dos evangelhos. As multidões o seguiam por todos os lados. Isso por um motivo simples e muito bem claro. Qual? Os sinais, as curas, os milagres, as multiplicações materiais que ele realizava. Sim, a maioria estava ali movida por um entusiasmo superficial, por uma expectativa materialista e por uma emoção passageira. E não por uma fé genuína ou por um amor verdadeiro à obra redentora do Messias, do Rei encarnado. Ou seja, eles, essa multidão, estavam seguindo Jesus não por quem ele era, mas porque ele podia oferecer. Nada diferente dos dias de hoje. Mas aqui uma coisa é certa. Jesus nunca escondeu as exigências e o custo do discipulado. Não para a salvação, mas do discipulado, aquele que já nasceu de novo. Renúncia. Muito menos que o seu reino nunca foi comida nem bebida. Mas sim, justiça, paz e alegria no Espírito. Ou seja, ele nunca tentou atrair seguidores com promessas vazias ou apelos materialistas. Pelo contrário, meus irmãos, frequentemente os confrontava com palavras duras e inegociáveis, revelando a estes o que de fato estava em seu coração. E é justamente isso que ele fará com aquela multidão e com nós hoje por meio desta parábola. Revelar a condição do meu coração, do seu coração, e nos alertar e alertar os discípulos a urgência de buscar por socorro, caso percebamos que os nossos corações estão se inclinando na mesma direção daqueles que estão sendo endurecidos. Coisa que muitos de nós reformados, infelizmente, não fazemos. E por que não fazemos? Por conta daquele equívoco doutrinário denunciado no início desse sermão. Alguém se lembra qual foi? Confundir a doutrina da perseverança dos santos e da garantia da salvação, doutrinas bíblicas e graciosas, que têm sim a sua origem num lavar profundo, espiritual, regenerador, vivificador do Espírito Santo, com uma mera adesão intelectual, denominacional ou emocional. Queridos, essa parábola é ao mesmo tempo um diagnóstico e um alerta. Não apenas para os discípulos de Jesus naquele tempo, mas também para cada um de nós aqui hoje. Nem todos os que seguem Jesus hoje chegarão até o fim. Isso é um fato, mas também um alerta. Se olharmos atentamente para o texto, especialmente para os versículos 3 a 9, perceberemos que esta parábola gira em torno de um semeador. Um semeador que lança semente sobre 4 tipos de solos distintos. Sim ou não? Olha aí para a sua Bíblia. Quem é o semeador? Jesus. O que é a semente? A palavra de Deus. E o solo? Os nossos corações. Sim, os nossos corações. Primeiro solo mencionado aqui é o solo da beira do caminho. Está aí no versículo 4. Um solo profundamente endurecido, compactado pelo trânsito e passagem constante dos viajantes. Tão duro que, segundo a parábola aqui, a semente sequer conseguiu penetrar. Esse solo representa um coração duro, embrutecido, impenetrável, como o dos fariseus e muitos dos dias de hoje. Um coração tão cauterizado que a palavra sequer encontra espaço para germinar. Leia comigo
os versículos 18 e 19 que vão explicar o versículo 4, ou seja, o que é este solo à beira do caminho. Olha o que diz o versículo 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Ele vai explicar. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, não compreender por quê? Porque está duro o coração, não ganha espaço. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Nota que coisa curiosa, meus irmãos. O problema aqui não está na semente, mas no tipo de solo. A semente é a mesma lançada em todos os solos. A palavra é a mesma pregada a todas as pessoas. O problema, quem é? É o coração de quem ouve. E antes que alguém pense aqui que a palavra de Deus tenha falhado, ou que aquele solo, né, que aqui representado, tenha tido o poder de resistir à ação divina, à soberana de Deus, deixa eu fazer uma importante observação. Não foi a palavra que falhou. Não foi Deus que fracassou em seus propósitos. Muito pelo contrário. O que está acontecendo aqui é justamente o cumprimento do juízo de Deus, conforme anunciado séculos antes pelo profeta Isaías no capítulo 6 e reafirmado por Jesus em Mateus capítulo 13. Eles vão ver e não vão ver. Vão ouvir e não vão entender. Para que não vendo e não percebendo não sejam salvos. É Deus quem havia endurecido aquele coração. E isso deve colocar em nós um santo temor. Romanos não vai dizer que para que Deus nos castigue ou nos puna, apenas Ele nos entrega a viver as nossas próprias paixões? Cuidado como você está vivendo. Pode ser simplesmente o juízo de Deus sobre a sua vida. Perceba que nós não estamos diante de um fracasso da palavra, mas sim de um cumprimento de um propósito divino. Restringir o entendimento de alguns e abrir o coração de outros. Queridos, a graça não falha, mas também não se impõe onde Deus ainda não a concedeu. Os fariseus ouviram a mesma pregação, viram os mesmos sinais, presenciaram os mesmos milagres, mas permaneciam indiferentes, endurecidos. Por quê? Porque como o próprio Jesus disse no versículo 11 do capítulo 13, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino, mas àqueles não lhes é isso concedido. A semente foi lançada, mas caiu sobre um solo pisado, endurecido, e logo o maligno veio e arrebatou. Esse primeiro solo é o ouvinte insensível, que ouve, mas ouve sem fome, escuta, mas sem temor. A palavra passa pela mente, mas nunca encontra espaço no seu coração. E aqui, meus irmãos, vem uma aplicação direta e pastoral. Todos nós conhecemos alguém assim, sim ou não? Pessoas que já ouviram o evangelho inúmeras vezes, mas continuam fechadas, frias e indiferentes. Quem conhece alguém assim? Não precisa levantar a mão, pense aí. Se você conhece alguém assim, meu irmão, não desista. Isso não significa que essa pessoa está definitivamente destinada à perdição, não! Significa apenas que, até aqui, Deus ainda não operou o milagre da regeneração em seu coração. E isso deve nos levar a uma inércia de forma nenhuma. Deve nos levar a dobrar os nossos joelhos e descruzar os nossos braços. Porque o mesmo Deus que endurece, segundo Ezequiel 36, 26, é o mesmo que remove o coração de pedra e coloca um coração de carne no lugar. Primeiro desafio para nós é: se você conhece alguém assim, não desista. Mas se renda àquele que pode trocar esse coração. E só ele pode. E talvez seja o seu próprio. Mas essa é apenas a primeira aplicação. Existe ainda uma segunda igualmente importante e séria. Talvez aqui hoje se veja nesse estado de dureza. Talvez você perceba que já não se comove mais com a palavra. Ela até chega aos seus ouvidos, mas não penetra mais o seu coração. Você escuta, mas não responde. Entende, mas não obedece. Sabe o que é certo, mas não mais sente temor. Meu irmão, se esse for o seu caso, não se conforme com isso. Corra para os pés do Senhor. Clame com urgência, com desespero, por socorro divino. Reconheça o perigo nessa manhã, meus irmãos. Clame mesmo que seja com um fio de fé. Como com quem diz: Senhor meu, me ajude.
Muda-me, salva-me, porque meu coração está endurecido ou está se endurecendo. E eu falo isso, meus irmãos, porque o texto nos mostra, ou a Bíblia nos diz que Deus, o mesmo que endurece, é quem amolece. Então você diga, mas que incoerência, como é que eu vou obedecer se eu estou endurecido? Ei, se não fizer sentido para você, ok, mas se começar a fazer sentido, isso já é um sinal de graça. Já é o próprio Deus abrindo o seu coração, e é um sinal que há esperança para você. Mas lembre-se, essa esperança não está em você, está na graça de Deus. Mas esse é só o primeiro solo. Temos ainda outros pela frente. Cada um trazendo uma advertência e um perigo diferente. Qual é o segundo solo aí na sua Bíblia? Olha aí no versículo 5. Qual é? Rochoso. Quem é esse solo rochoso? O que ele significa? Olha aí para o versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, qual é? Esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra e não por outra coisa, isso logo o escandaliza. Qual é o segundo solo? É aquele entusiasta, que até ama Jesus, mas um primeiro sinal de perseguição, de angústia, de desgaste, desiste. Vocês conseguem perceber que o texto está nos apontando que muitos daquela multidão, Deus estava mostrando aos discípulos, logo ou em pouco tempo, já não mais o seguiria? Triste, mas talvez essa seja a realidade de muitos aqui. Mas o intuito de eu falar isso a você não é te entristecer. Não! É te despertar, meu irmão. Porque se você hoje está ouvindo isso, está temendo o seu coração, ou está lhe incomodando, você está vivo. O que você precisa fazer? Olhar para essas situações e não deixar que elas controlem você, mas reagir a estas mediante a graça de Deus. Peça que Ele hoje lhe dê um coração novo, profundo, enraizado. Peça firmeza na graça de Deus. O salmista diz que aqueles que confiam no Senhor são como o quê? O monte de Sião, que não se abala mais. Peça firmeza ao Senhor, constância na sua fé. Não ache que é normal, meu irmão, você ficar oscilando como você oscila. Mas existe ainda um terceiro solo. Qual é o terceiro solo? Olha aí no versículo 7 da sua Bíblia. O solo espinhoso. Quem é esse solo? Olha aí no 22. É o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Terceiro solo é aqueles que até amaram o Senhor em um momento, mas que, por conta das prioridades invertidas, como, por exemplo, o amor ao dinheiro, ao sucesso, ao conforto, ao status, as distrações da vida, sufocaram aquilo que a palavra deveria fazer no seu coração. A palavra até cresce em um momento, mas não frutifica. Ela não encontra mais espaço para amadurecer. Por quê? Porque o mundo tomou o seu lugar. A distração venceu. O desejo de ter, parecer, alcançar, abafar, tomou o lugar do Evangelho. Esse provavelmente seja o tipo de solo mais comum em nossos dias. Afinal de contas, vivemos uma cultura materialista, ansiosa e superficial. Uma cultura onde o Evangelho precisa disputar com milhões de vozes, muito mais atraentes ao nosso coração. E muitas vezes o que nós fazemos? Não só nos escoramos numa equivocada, mentirosa doutrina de perseverança dos santos, porque a perseverança dos santos diz que você vai perseverar, para abandonar o caminho da fé e viver os deleites desse mundo caído. A exortação é para que você reflita, meu irmão, como é que está a sua vida. Mas existe ainda o último solo. Qual é o último solo? Aquele que caiu em terra boa e deu fruto. Quem é esse? É aquele que ouve a palavra, versículo 23, e
a compreende, mas essa compreensão não é intelectual só. Olha o que diz a continuação do versículo. Ao compreender, frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. É aquele que evidencia, em especial, na própria perseverança. É uma perseverança que não está no seu esforço, mas está na visibilidade do Espírito que habita em você. Você vai produzir, você vai progredir, você vai avançar. Não só no que diz respeito aos frutos do Espírito, como também na própria perseverança. Qual foi o título que eu propus mesmo para esta reflexão? Quem é você hoje diante de Deus? Perceba que o texto aqui não está dizendo que o solo se fez bom, mas que a graça de Deus o tornou receptível, fértil, produtivo. Esse solo é obra do próprio semeador. É resultado de um milagre chamado regeneração, salvação. É obra do Espírito Santo, do trabalho profundo, invisível, da soberana graça de Deus, mas que reverbera-se de forma visível. E isso traz consigo duas implicações. Primeira, se você está frutificando, glorifique a Deus. Não se glorie em si mesmo. Porque não foi a sua inteligência, disciplina, história ou qualquer outra coisa que está lhe conduzindo nesta frutificação, mas simplesmente o Espírito que habita em você. Agora, se você não vê fruto, não se engane mais. Não escore este perigo numa equivocada concepção ou percepção da doutrina bíblica chamada perseverança dos santos, porque a perseverança dos santos, ela vem acompanhada de evidências visíveis de que você nasceu de novo. Para concluir, eu gostaria de retomar a pergunta inicial. Que solo você é hoje? O solo endurecido, que ouve, mas não compreende? Você é o solo rochoso, que se empolga no início, mas desiste na primeira dificuldade? Ou quem sabe você é o solo espinhoso, sufocado pelas preocupações, ansiedades e fascínios deste mundo? Ou será que, pela graça de Deus, você é hoje a boa terra, a que ouve, acolhe e frutifica? Que Deus nos ajude a sermos este solo, meus irmãos, fértil, sensível e frutífero. E que, ao menor sinal de declínio espiritual, ao primeiro indício de endurecimento, superficialidade em nossa espiritualidade, ou distração com os espinhos deste mundo, que Ele nos incline imediatamente ao arrependimento e à oração. Que jamais nos acostumemos com a aridez, com a falta de fruto, ou com a mera aparência de piedade, porque isso é extremamente perigoso. E pedimos isso não porque duvidamos ou negamos as doutrinas que eu mencionei, perseverança dos santos ou da segurança da salvação. Não, mas justamente porque a compreendemos corretamente à luz da revelação bíblica, que afirma não só a certeza da salvação, mas também a necessidade de evidências visíveis dessa regeneração. Que o Senhor, em sua graça e misericórdia, continue arando, limpando e regando o solo do nosso coração, para que até o fim frutifiquemos para a glória de Deus e santificação das nossas vidas. Amém. Se coloque de pé, vamos cantar ao Senhor.